Queridos amigos que acompanham o canal, vamos começar nossa semana falando de uma região ali que é sempre difícil fazer uma análise realista, porque os dados ali são muito adulterados sempre, que é a China, pessoal, exatamente. Já falamos diversas vezes aí a dificuldade que nós temos de agrupar essas informações. Quem não conseguiu assistir ainda, assista aquele seriado no Netflix, China Russell, que fala exatamente sobre essa questão da manipulação das informações financeiras na China. Mas realmente encontramos uma matéria muito boa de um especialista mesmo falando dos problemas bancários da China, pessoal, exatamente. Falamos muito sobre os problemas dos Estados Unidos, da Europa, né? É muito interessante, a gente falou que os Estados Unidos começou com os problemas dos repos lá, que a gente tá cansando de falar em vários vídeos, e a Europa foi lá e falou, cara, se vira aí, a gente já tem nossos problemas aí com Brexit, com um monte de coisa, então realmente não podemos ajudar, né? Então, essa matéria está muito bacana, vamos ler um resumo que fizemos aqui, então vale a pena para começar a semana. Só os nossos recadinhos de sempre aí, nossa comunidade finalmente, né, deu uma engrenada aí, deu uma caminhada, porque nosso amigo Fionor, nosso novo integrante aqui, está realmente nos ajudando com um processo mais inteligente, então mande seu e-mail para nós e em breve entramos em contato para adicionar na comunidade. Essas semanas que tem sido um pouco mais cheias de informação aí, as informações trocadas na comunidade têm sido muito útil. Tá certo, pessoal? E novamente o nosso Patreon, temos aí uma comunidade paga também. Hoje, essa semana, temos 2 vídeos aí sensacionais, né? As últimas operações aí de put de outubro e uma outra análise aí de fundos de cambiais, né? Do Banco do Brasil, aí, fundo cambial de dólar e de euro. Muito interessante. Maravilha, pessoal? Então é isso, vamos começar a falar aí sobre essa matéria. Bancos chineses, né? Olha lá, então tem o link aí, quem quiser ver a matéria em si. Vamos começar falando sobre ela. Bancos inflados e insolventes. 2 meses atrás, essa matéria é de agosto, né? Então ele está falando aí de junho. 2 meses atrás, o governo chinês encapou o Baoshan Bank, uma pequena instituição sediada na Mongólia. O que foi realmente notável neste caso não foram as ações tomadas pelo governo, mas sim o fato de que a medida foi noticiada. Olha só, pessoal, o que a gente sempre fala nesse canal, né? Como tudo lá na China, quando é notícia ruim, eles realmente não demonstram, não passam aí nem para a mídia interna, nem para o Ocidente. Embora o Partido Comunista Chinês, PCC, certamente tivesse o poder de manter suas ações secretas, com vários especulando que medidas similares já foram tomadas no passado, os próprios burocratas fizeram questão de eles próprios alertarem a imprensa sobre suas ações. Eles até mesmo escolheram a Reuters, olha só, né, em vez da mídia tradicional chinesa para fazer o anúncio. Há quem diga que essa medida do governo foi calculada para ser vista por todos como um sinal que o PCC está a par dos amplos problemas em seus bancos regionais e está preparado para tomar as medidas necessárias. Com efeito, após essa medida, o governo criou um novo programa de seguro de depósitos, com o intuito de ajudar instituições financeiras a lidar com o risco de criar mecanismos de saída. Olha só, pessoal, será que é um quantitative easing chinês, né? Nossa, não tem jeito mesmo, né, gente? Esse mundo. Ao final de julho, descobriu-se que outro banco estava em crise, desta vez o maior e regional banco de Jinzhou. Embora feita de maneira distinta da explícita encampação de Baoshan, que é o primeiro banco, novamente o governo chinês teve de vir ao socorro. Instituições financeiras estatais injetaram capital diretamente no banco. Olha só, pessoal, que coisa, né? Quem achava aí que os Estados Unidos, né, era o centro do capitalismo mundial. Não, gente, os Estados Unidos e a China fazem exatamente as mesmas coisas, né? Embora até seja possível que Baoshan e Jinzhou sejam incidentes isolados, vários analistas especializados em China estão alertando que estes são apenas os primeiros tremores de um sistema financeiro sobrealavancado que está começando a sofrer as consequências de anos de expansão artificial do crédito. Pessoal, alguém já viu isso em algum lugar? Estados Unidos 2008, Brasil na era Dilma Rousseff, né? Muito parecido, muito parecido. O país vivenciou uma maciça expansão de crédito na última década, desde 2008, olha só, né? Que coincidência. Desde 2008, toda a dívida existente no país
em relação ao PIB, praticamente dobrou, ultrapassando 300% do PIB em 2019. A espantosa quantia de 34 trilhões. Pessoal, quem achava que 22 trilhões aí dos Estados Unidos era muito, olha a China aí, 34, bem mais que os Estados Unidos. Dado que o mundo também apresenta altos níveis de endividamento, seria fácil ignorar esses dados chineses, mas há uma variedade de motivos porque os níveis de endividamento da China são particularmente preocupantes, pessoal. A gente já demonstrou diversas vezes aí que os Estados Unidos e a China são irmãos siameses, no crescimento do mundo, e se um para, o outro para, e se os dois pararem, acabou realmente, A nossa forma produtiva se esgota completamente. Para começar, o principal componente da dívida chinesa não é a dívida do governo, mas sim a dívida das empresas. Em 2017, de acordo com a FMI, a dívida corporativa foi de 160% do PIB. Olha só, pessoal, só das empresas, hein? A título de comparação, a dívida corporativa americana, que é considerada alta, é 48% do PIB. Ainda mais inquietante é o fato que as empresas controladas pelo Estado foram as mais agressivas em assumir riscos. Elas pegaram 85% de todos os empréstimos feitos no país. Obviamente, o fato de serem controladas pelo Estado concedeu a essas empresas uma vantagem corporativa no mercado de crédito, o que contribuiu para afugentar e impossibilitar o acesso de empresas privadas a empréstimos. E também, obviamente, empresas controladas pelo Estado não estão interessadas em lucratividade, mas sim em atender os desejos políticos dos líderes governamentais. Elas operam visando a política e não o resultado econômico. A consequência inevitável é que vários desses empréstimos foram tomados para efetuar projetos que nunca foram lucrativos, ou seja, é uma dívida que simplesmente jamais será quitada, pessoal. Que coisa, Olha, quais são os pilares do nosso sistema financeiro, gente? Caramba! O sistema bancário paralelo, shadow banking. Há outras razões porque a situação de endividamento da China é mais volátil do que a de outros países. Eis uma delas. A dívida chinesa é avassaladora, não por causa do seu volume, mais de 34 trilhões, mas sim porque a cifra quadruplicou em 7 anos, de 2007 a 2014. Não é apenas a velocidade do crescimento da dívida, sua composição também preocupa. Quase metade dela foi direcionada ao setor imobiliário e aos setores relativos a essa indústria, e pelo menos outros 30% advém do sistema bancário paralelo, ou shadow banking, cujos critérios financeiros são altamente questionáveis. O sistema bancário paralelo, ou shadow banking, mencionado acima, é outra área que sempre preocupou os burocratas do Partido Comunista Chinês. O shadow banking envolve instituições financeiras que oferecem retornos mais altos sobre os depósitos de clientes para fazer o que eles chamam de gestão de recursos. Esse dinheiro é então emprestado a empresas que não conseguem obter empréstimos tradicionais. O shadow banking se tornou extremamente atrativo no país devido à sua capacidade de pagar juros maiores do que as contas bancárias tradicionais. É lógico, gente? São empresas que não conseguem empréstimo, então elas partem para esses outros lugares. Como isso nos lembra, pessoal? 2008 também é incrível, A gente sempre comenta isso. Que país que é comunista e que país que é capitalista, gente? Tudo isso que a gente está lendo aqui é exatamente o que os Estados Unidos fez em 2008, meu Deus do céu. É exatamente, A própria natureza do shadow banking carrega em si mais riscos do que o sistema bancário tradicional. Dada a predominância das empresas estatais no mercado de crédito, quase apenas eles conseguem obter empréstimos, o sistema bancário paralelo se tornou uma desesperadora necessidade de fonte de crédito para empresas privadas, ainda que a juros muito maiores. Embora Pequim tenha tentado exitosamente reduzir o crescimento do setor no ano passado, tais esforços foram abandonados em decorrência da atual guerra comercial, que fez com que o setor voltasse a crescer em 2019. Trazendo a história de volta para os anteriormente mencionados socorros bancários, boa parte do sistema bancário paralelo chinês opera em conluio com bancos regionais, tal como os bancos de Baoshan e Shenzhou, que são aqueles bancos que a gente leu que já tiveram problemas aí grandes, À época da sua tomada, acredita-se que 25% dos ativos do Baoshan eram investimentos no sistema bancário paralelo. Que maravilha! Simultaneamente, a Moody's, aquela empresa que faz ali o rating, das outras empresas, a classificação, alerta que essa modalidade de crédito, arriscados empréstimos feitos pelos bancos convencionais ao sistema bancário paralelo, está crescendo rapidamente. Foi de 100 para 300 bilhões de yuanes
em 3 anos, colocando todo o sistema bancário tradicional em risco. Outro alerta está no fato de que os balancetes de bancos chineses são particularmente intrincados. Não me diga. Como observou a Bloomberg, o socorro do banco de Shenzhou foi adicionalmente complicado, pelo fato de que os balanços contábeis do banco estavam bem confusos e desorganizados, que ninguém ainda conseguiu decifrar e divulgar os dados de 2018. Vou fazer um comentário final ali, né? Agora não. E complicando ainda mais a situação, estão a desconfiança, de novo falei desconfiança, gente, não pode essas coisas. Desconfiança generalizada nas empresas de auditoria chinesa e a baixa confiabilidade das demonstrações financeiras dentro do país, como relatou o The Wall Street Journal no início do mês. Portanto, a qualidade desses empréstimos, tanto no sistema bancário tradicional quanto no paralelo, é uma enorme interrogação que os reguladores chineses estão tendo de decifrar à medida que vão tentando entender essas instituições. Tudo isso ajuda a ilustrar por que há crescentes preocupações com o sistema bancário chinês. Adicionalmente, a eventual insolvência dessas instituições tem consequências para seus pares. Imediatamente após o encampamento de Baoshan, houve um acentuado aumento nas taxas de juros dos empréstimos interbancários e nas exigências de colateral, garantia, com os grandes bancos se tornando mais cautelosos até mesmo em seus empréstimos para as instituições de mesmo tamanho. Muito interessante, né, pessoal? Lembra muito as repos também que a gente falou ali no sistema americano, que os bancos, particulares estão completamente com medo de emprestar para empresas e para outros bancos. Olha só, é exatamente a mesma coisa, né? Com efeito, os 4 grandes bancos da China viram os preços de suas ações caírem às mínimas históricas essa semana, com temores de que eles seriam convocados a socorrer instituições menores no futuro próximo, um sinal de que ninguém imagina que o pânico bancário esteja perto do fim. Quantas dessas instituições estão com problema? Kyle Bass, gestor de fundos multimercado que há muito vem alertando sobre o problema do sistema bancário chinês, afirmou que há aproximadamente 500 bancos na China que são tidos pelo próprio governo como problemáticos. 500 bancos, pessoal, meu Deus do céu. Se for verdade, é possível que o partido chinês esteja próximo de enfrentar sua maior crise financeira da era moderna, pessoal. Olha que coisa, hein? E para concluir, embora seja particularmente difícil para um estrangeiro ter uma visão sólida da real força da economia chinesa, há fortes motivos para acreditar que o país possui um sistema bancário altamente alavancado, com uma carteira de crédito composta por empréstimos de qualidade duvidosa e com calotes crescentes. Embora praticamente toda a mídia permaneça concentrada em Trump e na guerra comercial, a maior ameaça à economia chinesa pode vir a ser uma maciça bolha no sistema financeiro, criada por eles próprios. Ufa, pessoal, meu Deus, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Bom, vamos lá. Primeiramente, gente, o que a gente sempre fala ali, novamente a crise de 2008, quando realmente estourou, e aí todos os bancos, se reuniram e falaram, gente, a vaca foi pro brejo, demoraram ali meses para saber o tamanho do rombo, porque era fraude em cima de fraude, mentira em cima de mentira. Gente, numa economia aberta como a americana, como a europeia, é difícil ter essa visão, é difícil de tirar essas informações dos balancetes, porque os balancetes estão todos adulterados, todos cheios de criatividade contábil. Há uma mídia vigilante, entre mil aspas, apesar de das principais aí serem todas chapa branca, óbvio, há esses sites aí underground que analisam os balanços, que dizem essa questão das repos, só de estarem aí sites menores estarem comentando sobre isso e noticiando, já mostra que assim, pelo menos a informação tem como ser analisada, Gente, na China não tem como fazer isso, gente, olha só, os próprios balancetes são adulterados, não tem como você questionar, não há uma mídia contra, uma mídia mesmo essa paralela que a gente tem, americana, gestores americanos, lá você não pode ter isso, Se você contesta o governo abertamente dentro da China, você pode sofrer, represálias físicas, mesmo ser preso, morto. Então, pessoal, imaginem isso, O problema que a gente teve em 2008, com toda essa manipulação de dados, na China, que é um lugar completamente fechado, gente. Mais uma vez, assistam China Russell. Empresas que estão na bolsa, valem bastante, não tem caminhão que entra e sai da fábrica, gente, É uma fábrica fantasma, e ela tá lá,
né, nas bolsas. Essa série é sensacional, ela documenta bem essa questão. Então é isso, pessoal, até que ponto, né, a China ela realmente está dizendo a verdade, ela está sólida. Uma dívida dessa de 34 trilhões, gente, os Estados Unidos têm 22 trilhões e a gente bate neles toda semana aqui nesse canal, porque lá você tem uma dívida do cidadão constante, com educação, com cartão de crédito, com hipotecas. E outra coisa muito interessante, pessoal, o que a gente sempre fala nesse canal, né, que a culpa é exatamente, né, do dinheiro que é pego, né, do povo e colocado em imóveis, colocado no mercado especulativo. É exatamente a mesma coisa que acontece na China, pessoal. Olha aí o preço dos imóveis explodindo, as ações explodindo, eles adulterando o câmbio o máximo possível. Então é isso, gente, né? Isso é mais um item. De novo, né? Os grandes motores hoje do mundo são os Estados Unidos, junto com a China, irmãos siameses, e a Europa ali, a Ásia, o Oriente Médio, né? Produzindo bastante e consumindo dos emergentes, né? Se esse motor, Estados Unidos, que tem todo o problema do crédito que a gente fala, e China, que tem, óbvio, um problema também, mas a gente não consegue dizer o tamanho por causa desse problema de transparência. Imaginem se essa máquina, né, ela para, gente. Imagina o tamanho do impacto para o mundo e fundamentalmente para os emergentes, que é o caso do Brasil, pessoal. Gente, não tem como, além de dizer novamente, a gente tem que ter uma carteira anticrise com ativos sólidos, não o mínimo relacionado aí às questões de bolsa. E tem que ter, né, o nosso segurinho ali, nosso pozinho, nossas opções de put, porque imaginem na hora que algo como isso não der mais para mascarar e o sistema inteiro financeiro vier abaixo, pessoal. A gente não gosta de ser apocalíptico, a gente não gosta de ser pessimista, mas não dá. Olha essas informações que a gente distribui, pessoal, que não aparecem em lugar algum. A gente faz aqui muitas assinaturas de jornais impressos e eletrônicos e esse tipo de informação não aparece. A gente só consegue ela porque a gente fuça muito a internet e pelos nossos maravilhosos associados. Essa mesmo matéria foi uma associada muito importante para nós que mandou. Muito obrigado a ela, inclusive. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Vamos manter nossa mente fria, nossa calma, saber investir e saber que alguma coisa como essa não tem como evitar. Qual seria a saída de uma coisa dessa horrorosa como essa, gente? Não tem como, só uma reestruturação mesmo do sistema financeiro mundial vai poder, né, colocar o mundo novamente nos trilhos aí. Maravilha, pessoal? Então, novamente, mandem lá o e-mail para nossa comunidade. Quem tiver oportunidade, entre no Patreon, curta nosso vídeo, nosso canal, compartilhem o máximo que puderem. Um grande abraço!